Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? No quanto o corpo humano é resiliente. Por exemplo, por que uma lesão no pescoço, de onde sai tanto nervo, nem sempre paralisa um braço inteiro? A lógica diria que um problema na fonte, né, deveria ser um apagão geral, mas quase nunca é. Parece que tem um plano B ali, um sistema secreto. E tem. E o mais interessante é que esse plano B, na verdade, é o plano A para as partes mais importantes do nosso corpo. Esse é o centro da nossa análise de hoje, os plexos nervosos. A melhor forma de pensar neles não é tipo como um fio simples que vai da tomada para a lâmpada. É muito mais como uma rede de distribuição de energia de uma cidade, sabe? Com subestações, com desvios, que garantem que se um cabo romper, a cidade inteira não fica no escuro. Uma rede de distribuição inteligente. Gostei dessa analogia. Então, a nossa missão hoje, mergulhando nesse material que a gente recebeu, é bem essa. É entender o que são essas redes, onde elas ficam e, o mais importante, por que o corpo investiu em algo tão complexo. A gente vai focar nesse princípio de segurança, né, e de alta performance que elas dão. Ok, vamos analisar isso. Para a gente começar a mapear essa fiação toda, o material destaca 3 grandes centrais, vamos dizer assim. A primeira é o plexo cervical, lá em cima, no pescoço. Aí, descendo um pouco, tem o famoso plexo braquial, que é o responsável pelos braços. E mais lá embaixo, na região lombar, pélvica, o plexo lombosacral, que comanda as pernas. São os 3 grandes nós da rede. Exatamente. E um plexo, na essência, é um ponto de encontro. Várias raízes nervosas saem da medula e, em vez de cada uma seguir seu caminho sozinha, Certo. elas viajam juntas para uma área. Ali, elas se misturam, trocam fibras entre si e só depois se reorganizam em novos nervos que vão para os músculos e para a pele. Pensa num grande terminal de metrô. Ok. Passageiros de várias linhas diferentes, que seriam as raízes nervosas, descem, se misturam na plataforma e aí pegam novos trens, os nervos periféricos, que vão para destinos específicos. Essa mistura na plataforma é ela que é o segredo de tudo. E cada uma dessas estações tem suas especialidades, certo? O plexo cervical, por ser no pescoço, imagino que cuide dos músculos dali, da cabeça. Sim, mas ele tem umas surpresas. Uma das conexões mais fascinantes que sai do plexo cervical é o nervo frênico. Ele é formado por fibras das raízes C3, C4 e C5. Tem até aquele mnemônico em inglês, 3, 4, 5, keep the diaphragm alive. Ah, claro. E ele desce pelo tórax para controlar o diafragma, que é o nosso principal músculo da respiração. Ou seja, o controle do seu fôlego começa, em parte, no seu pescoço. Uma lesão bem alta na medula, acima dessas raízes, pode ser fatal por isso, porque corta esse comando. Nossa, que detalhe incrível. E o plexo braquial, ele é sempre o famoso, né, em lesões de atletas, acidentes de moto. A complexidade dele deve ser gigante para conseguir controlar algo tão versátil quanto a mão da gente. Ah, sem dúvida, é a rede mais complexa de todas, porque ela tem que orquestrar desde a força bruta para levantar um peso, até a delicadeza de tocar um violão ou passar uma linha numa agulha. Ele mistura 5 raízes nervosas, de 5 a T1, numa teia super intrincada que acaba formando nervos que todo mundo já ouviu falar, tipo radial, mediano, ulnar. E cada um deles carrega informação de múltiplas raízes. Certo. O que me leva para a pergunta que não quer calar. Por quê? Por que essa complexidade toda? A minha cabeça de engenheira aqui fica pensando, para que triar essa gambiarra toda, essa mistura de fios, um sistema direto, sabe? Uma raiz nervosa para cada músculo. Não seria mais simples? Menos chance de dar problema no caminho? É uma pergunta excelente, porque a resposta revela a genialidade do projeto. Essa complexidade toda serve a 2 propósitos principais, e que, à primeira vista, parecem até opostos. O primeiro é justamente permitir movimentos complexos, e o segundo é proteger a função contra falhas. Ok, vamos por partes. Como assim permitir movimentos complexos? Pensa em digitar no teclado. Não é um nervo só que diz dedo indicador para baixo. Para esse movimento simples, o plexo braquial
está regendo uma sinfonia. Ele manda sinais para dezenas de músculos pequenos no antebraço e na mão. Alguns precisam contrair com uma precisão milimétrica, Aham. enquanto outros precisam relaxar exatamente na mesma fração de segundo, para não atrapalhar. O plexo funciona como um maestro. Ele garante que os músicos certos toquem na hora certa. Sem essa central, a gente teria movimentos grosseiros, desajeitados e não a destreza que nos define. Entendi. Então não é só sobre ligar o músculo, é como reger uma orquestra muscular. Faz total sentido. E a segunda razão? A de proteção. A segunda razão é o que acontece quando um desses músicos se machuca. Ou melhor, quando o caminho até ele é danificado. É aí que entra a redundância. O material que a gente viu usa o exemplo clássico do bíceps, o músculo do Muque. Certo. Ele não é suprido por uma raiz só. Ele recebe comando de 3 raízes diferentes: C5, C6 e C7. Isso significa que se você tiver uma hérnia de disco que comprime a raiz C6, por exemplo, O seu bíceps não para de funcionar. Exato. Ele não vai ficar paralisado. Pode ficar mais fraco, sim, mas as conexões de C5 e de C7, que se juntaram com outras lá no plexo, garantem que o músculo continue funcionando. É um backup biológico em tempo real. pera, tô tentando visualizar. Se tantas raízes se misturam para formar os nervos finais, isso não torna o diagnóstico de uma lesão mais difícil? Tipo, como um médico sabe exatamente qual raiz foi danificada, se os sintomas, fraqueza, dormência, estão espalhados por um nervo que tem várias origens? Torna o diagnóstico um quebra-cabeça fascinante. Um bom clínico não olha só para um músculo fraco. Ele testa vários músculos e a sensibilidade em diferentes áreas da pele. Cada músculo e cada pedacinho de pele tem uma combinação única de suprimento. Então, mapeando o padrão exato de fraqueza e dormência, dá para triangular e deduzir qual raiz ou qual parte do plexo foi mais afetada. Lembra de um caso de um motociclista que caiu, estirou o pescoço? Ele não perdeu o movimento todo do braço, mas tinha ilhas de fraqueza. Nossa! Conseguia dobrar o cotovelo, mas não levantar o ombro ou estender o punho. Entender a anatomia do plexo foi a única forma de mapear o dano e planejar a reabilitação. A complexidade que protege também nos dá o mapa para o diagnóstico. Que incrível! A complexidade é, ao mesmo tempo, o sistema de segurança e o mapa de diagnóstico. Essa estratégia de rede faz todo sentido para os braços e pernas que estão sempre, se metendo em encrenca. Mas e o resto do corpo? O tronco, por exemplo, parece mais comportado, mais protegido. A fiação ali dentro é diferente ou o corpo usa essa mesma tática em todo lugar? A fiação é completamente diferente. E a comparação entre os dois sistemas é muito reveladora. O contraponto perfeito aos plexos são os nervos intercostais, aqueles que correm entre as costelas. O material explica bem que eles não formam um plexo. Eles seguem um caminho simples direto. A raiz nervosa T4, por exemplo, sai da medula e vai reto suprir os músculos e a pele daquela faixa horizontal do tórax, no nível do mamilo. A T5 faz a mesma coisa na faixa de baixo e assim por diante. É um sistema segmentado, como se fossem andares de um prédio, cada um com sua fiação independente. Colocar um dreno no tórax, se por acaso atingir um nervinho desses, não paralisa a respiração de ninguém. Exatamente. Se um nervo intercostal for danificado, aquele músculo pequenininho entre duas costelas pode até parar de funcionar, mas isso é irrelevante para o todo. Os músculos servidos pelos nervos T3, T5 e todos os outros continuam trabalhando normal. A função é tão distribuída e repetitiva que a perda de um operário não afeta a fábrica. O que é fascinante aqui é a lógica do design. É como se o corpo fosse um engenheiro muito pragmático, onde o risco de uma falha única seria catastrófico, tipo perder o uso da mão, ele investe numa rede de segurança cara, complexa, que é o plexo. E isso? Já em áreas onde a função é mais simples, distribuída, como a caixa torácica, com um monte de músculo fazendo a mesma coisa, ele usa um sistema mais direto, mais barato, onde a sobreposição natural já garante a segurança. É a solução certa para o problema certo. Nossa, pensar em toda essa arquitetura,
cervical, braquial, lombosacral, as raízes individuais, a lógica por trás de cada sistema. É realmente um volume de informação que pode parecer assustador no começo. E é uma das partes da anatomia que os estudantes mais têm dificuldade em visualizar em 3D. É preciso entender as origens, as misturas, os troncos, os fascículos, os nervos finais. Mas quando você entende a filosofia por trás, o porquê do design, como a gente acabou de discutir, tudo começa a fazer mais sentido. Anatomia deixa de ser só decoreba e vira compreensão de uma história funcional. Falando nesse desafio de aprender e visualizar, para quem é estudante e precisa dominar não só isso, mas toda a complexidade do corpo humano, a preparação faz toda a diferença. Por isso, a dica é, se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar aonde quiser. Ok, então. Depois de passar por essa central de fiação do corpo, se a gente fosse amarrar tudo isso e resumir a grande mensagem por trás da existência dos plexos nervosos, qual seria? A grande mensagem é que o nosso sistema nervoso periférico foi projetado para duas coisas: performance e persistência. Performance e persistência. Exato. Os plexos são a manifestação física dessa dualidade. Eles criam a complexidade necessária para a alta performance, os movimentos finos e coordenados dos nossos membros, e, ao mesmo tempo, eles fornecem a redundância que garante a persistência da função diante de uma falha. É um sistema que garante que um único ponto de dano não cause um colapso total, especialmente nas ferramentas mais preciosas que a gente tem para interagir com o mundo, que são as nossas mãos e os nossos pés. Performance e persistência. É uma forma brilhante de resumir. A ideia de que nosso corpo tem esses sistemas de backup tão sofisticados para algo tão fundamental como o movimento é fantástica. Muito obrigada por decodificar essa complexidade toda para a gente. Foi um prazer. E essa discussão toda sobre design biológico levanta uma questão importante, né? Se o corpo humano evoluiu por milhões de anos para criar essa redundância incrível para o movimento físico, em que outras áreas da nossa biologia, ou até dos sistemas que nós criamos, tipo redes de internet, cadeias de suprimentos, redes de energia, a gente aplica, ou talvez deveria se aplicar com mais seriedade esse mesmo princípio de rede de segurança para prevenir falhas catastróficas a partir de um único ponto